Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Meu nome é Guilherme. Hoje, tomo conta do canal junto com meu amigo André Tempo, conforme eu estou falando em alguns outros vídeos. Nesse final de semana, do dia 4, 5 e 6, eu tive a iniciativa, de fazer um especial de teatro, entrevistando, alguns artistas, diretores da área, para falar um pouco, da situação, de frente a esse momento complicado, frente, a tudo isso que está acontecendo, além de conversar com umas coisas em relação à cidade e tudo mais, direito à cultura e tudo mais. E hoje nós fomos para. E agora a gente vai para a última entrevista, dessa sessão. Obviamente que mais para frente a gente pode trazer algumas coisas novas, chamar mais pessoas do teatro ou também de qualquer outra área da parte da cultura, mas essa primeira parte do especial termina por aqui, E o nosso último entrevistado é o Cláudio Mendel, para a gente trocar essa ideia em relação a algumas perguntas que eu tenho para fazer, para a gente fazer esse papo. O Cláudio, que eu fiquei sabendo que é marido da Andrea, nossa primeira entrevistada, do teatro, então, dessa sessão, então acho que vai ser bem legal essa conversa. Cláudio, por favor, antes da gente começar, se apresente-se. Beleza. Primeiro, agradecer muito o convite seu. É sempre muito bom ter um espaço onde a gente possa conversar sobre a cultura, né, sobre o teatro especificamente. Então, meu nome é Cláudio Mendel, eu sou nascido em São José do Rio Preto. Vim aqui para São José dos Campos em 82, depois de uma permanência em São Paulo durante quase 20 anos. E onde eu iniciei praticamente a minha carreira artística, né, na área de teatro. Eu sou ator, sou diretor de teatro, eu dirijo a Companhia Teatro da Cidade desde 1990 e coordeno as atividades do Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas desde 2000, que é onde é a nossa sede e onde a gente desenvolve cursos, oficinas, palestras, enfim, onde a gente ensaia os nossos trabalhos, onde a gente apresenta o nosso trabalho. Então, basicamente é isso. Perfeito. Cláudio, como que você está vendo, primeiramente, essa situação toda relacionada à questão do teatro, Como que o teatro está se saindo frente a esse momento, bastante Uhum. conturbado que nós estamos vivendo? Bom, o teatro primeiro assim, é muito difícil desenvolver atividades na área de teatro via online, né? Utilizando essa ferramenta Zoom, que é o que nós estamos utilizando já desde o início da pandemia. É uma situação bastante caótica, né? Eu, principalmente, não consigo me adaptar bem a essa questão, né? Eu resisto muito a desenvolver atividades teatrais via internet, porque o teatro é uma atividade viva e essencialmente presencial, né? É impossível desenvolver determinados exercícios, por exemplo, desenvolver ensaios via online. É sempre muito mais importante e necessário que esse trabalho que aconteça presencialmente, né? Então é uma situação bastante difícil, uma situação bastante complicada. Eu acho que afetou a pandemia, vamos dizer, e o descaso político em relação à cultura afetou o desenvolvimento da cultura no país todo, né? A gente
de repente vê em outros países uma preocupação muito grande com a questão artística, né, com a questão cultural. E aqui a gente não tem esse interesse, não tem essa preocupação. Então, acaba dificultando ainda um pouco mais o desenvolvimento das nossas atividades. Certo. Né? E queria te perguntar então, né? É muito interessante isso que você falou, né? Mas você já chegou a fazer alguma peça, né, de teatro online? Qual que foi a sua sensação? Então, é sempre muito complicado, né? Porque a última produção nossa, que é o Coração nas Sombras, a gente desenvolveu praticamente todo o ensaio, todo o processo de ensaio foi via online. O diretor, que é o Kiko Marques, eu atuei como assistente dele, no caso, ele criou inclusive um mecanismo que para poder fazer as marcações, para poder fazer o ensaio online, ele desenvolveu uma maquete, né, do que seria o palco e de como estaria o cenário e tudo mais, e trabalhou é, ele utilizou 4 pregadores de roupa e transformou esses pregadores de roupa em personagens, os personagens que os atores estavam ensaiando. E ele fazia então toda essa movimentação nessa maquete, e depois nós tivemos 3 dias presenciais lá no CAC Valmor Chagas, né? Onde nós fizemos o ensaio presencial e logo em seguida a gente fez a filmagem do espetáculo para poder disponibilizar o espetáculo via online. E, e é realmente uma experiência muito terrível, porque é totalmente outra coisa. Você não consegue fazer o ensaio como ele deve ser ou como ele deveria ser via online. A gente apanhou bastante, aprendemos muito, mas nós conseguimos fazer o espetáculo todo ensaiando online e depois fazendo esses 3 dias presenciais. E deixa eu me perguntar, e na hora, né, tipo, do famoso vamos ver, as coisas saem perfeitamente ou você nota com uma diferença do ensaio que foi feito, né, totalmente presencial com com um ensaio feito online? Você nota uma diferença na performance do andamento da peça? Totalmente, é totalmente diferente, né? Porque quando você está ensaiando online, você, cada ator está em um lugar, quer dizer, tem um ator na casa dele que mora no São Dimas, o outro mora lá no Novo Horizonte, é, e, e esse ensaio online, ele basicamente ele se transforma num ensaio quase que totalmente teórico, né? Quando vai para a prática, que é o ensaio presencial, isso se modifica totalmente, porque daí o ator se encontra com outro ator, aí os atores estão no espaço, que é o espaço cênico, e aí ele vai colocar em prática ali no espaço cênico aquilo que a gente conseguiu simular via online utilizando aquela maquete, que o diretor ainda criou uma maquete que de alguma maneira ajudou bastante aos atores a visualizar a sua movimentação. Mas é totalmente diferente, a energia é outra, a força é outra, e a comunicação entre os atores e entre os diretores é totalmente diferente. É uma experiência única, né? É muito melhor, é muito mais empolgante, o resultado é muito mais efetivo quando o ensaio se dá presencialmente. Sim, a gente sabe que tem uma questão da pandemia também, né? E a pandemia tem toda uma regra que todo mundo já sabe né, de distanciamento social, né, uso de máscara e tudo mais. Como que fica essa situação, né? Como que vocês fazem para lidar em relação a isso? Vocês durante as peças chegam a fazer o famoso teste, né, para ver
se pode atuar ou não? Como Uhum. que é isso? Então, nesse caso especificamente, todos nós do grupo, né, os diretores, o elenco, todos nós fizemos teste antes de ir para o espaço, antes de nos encontrarmos presencialmente. E o espaço também sofreu todo um processo de higienização, né? Foi feito todo um trabalho específico, né? Com limpeza, com disponibilidade de álcool em gel, enfim, toda a higienização do espaço foi feita antes que a gente pudesse chegar e se encontrar presencialmente para poder desenvolver os trabalhos. Então, esse cuidado a gente teve, a gente continua tendo, né? Nós não estamos tendo nenhuma atividade lá no espaço nosso, no CAC Valmor Chagas, e sempre que tem alguma coisa, a gente faz o mesmo procedimento. É feita a higienização do espaço, cada um, as pessoas fazem os testes, né? E aí vão para esse encontro presencial para poder desenvolver o ensaio. Sim, né? E do ponto de vista financeiro, né? Porque a gente sabe que que o teatro está parado, né? Não está entrando, Uhum. ou se estiver entrando, está entrando muito menos do que entrava antes da pandemia. E a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, né, dentre vários absurdos que acontecem aqui durante a pandemia, um deles é o teste ser assim, muito caro, né? Como que é lidar com isso? Como que vocês estão fazendo? Então, como a gente ultimamente tem trabalhado só com projetos aprovados nas leis de incentivo, né? Então, no caso, aprovados no PROAC, que é da Secretaria de Estado da Cultura, a gente sempre reserva uma parte dessa, vamos dizer, uma parte dessa do valor referente ao projeto, a gente sempre separa alguma coisa para poder fazer o pagamento do teste, né? E é claro que isso só é possível quando a gente desenvolve um projeto que é aprovado em alguma lei de incentivo. Quando a gente trabalha sem esse recurso, fica muito difícil e quase impossível de fazer esse procedimento. E quando a gente faz, esse dinheiro sai do bolso de cada um de nós, né? E aí com essa perspectiva de que um dia a gente receba de volta, né? Porque não existe uma política estabelecida, né? Nem no governo federal, estadual ou municipal, é, que pense ou possa que possa possibilitar aos artistas esse tipo de teste, vamos dizer assim, para poder se precaver e desenvolver o seu trabalho. Então é muito complicado, é muito difícil. Eu queria agora escutar de você como que, um pouco da sua trajetória, né? Como que você começou a se interessar pela área e falar assim, putz, é isso que eu quero mesmo. Bom, eu comecei a me interessar pela área de teatro ainda lá em São José do Rio Preto, na minha adolescência, né, quando eu acompanhava todo o trabalho realizado lá. Aí, quando eu completei 16 anos, eu me mudei para São Paulo. E aí, em São Paulo, eu comecei também a desenvolver meu trabalho e a me interessar por tudo que se fazia na época em São Paulo. De São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 2 anos no Rio de Janeiro e retornei para São Paulo. Então, a minha vida profissional, vamos dizer, ela se deu é, no Teatro Amador de São Paulo, né? Onde eu me encontrava com os grupos, eu desenvolvia meus trabalhos e, paralelamente, eu tinha meus estudos pessoais, né? Então, eu fui aluno especial, vamos dizer, na ECA, na EAD, em São Paulo, lá na USP. Eu lia muito, lia e ainda leio muita coisa ligado ao teatro, né?
assistia muitos espetáculos, ia muito ao cinema. Então, o início da minha carreira se deu dessa forma. Aí eu comecei a desenvolver trabalhos também em São Paulo, como ator, né? Até 77, mais ou menos, eu trabalhei como ator exclusivamente. E a partir de 78 é que eu comecei a me envolver mais nessa área da direção, iluminação, alguma coisa de cenário. E aí eu vim para cá em 82 e a partir da vinda minha para cá, eu comecei então ao trabalho aqui em São José dos Campos. Fiz alguns trabalhos antes da criação da Companhia Teatro da Cidade e depois praticamente só com a Companhia Teatro da Cidade. Paralelamente a tudo isso, eu fiz assessoria, vamos dizer, ou prestei serviços ao Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, ao Departamento de Cultura aqui em São José, depois à Fundação Cultural aqui em São José, tudo paralelamente ao meu trabalho como diretor de teatro, principalmente. Sim, então você deve ter pego uma fase bastante rica, né, do teatro, que principalmente a fase, né, que o país passava por uma ditadura. Como que foi esse período, né, que você entrou em contato com o teatro? Então, a área de teatro sempre foi uma área muito difícil, né? E eu, por exemplo, em São Paulo, eu cheguei em São Paulo aos 16 anos e ainda tinha muito resquício aí do período da ditadura, né? Ainda tinha muita. Foi praticamente o final da ditadura, né? Que eu cheguei em São Paulo em 70, e aí eu fiquei até 81, 82, início de 82. Então, foi um período muito difícil, um período muito cruel, né, para as atividades teatrais, né? Muita perseguição, muito espetáculo proibido pela censura. Eu mesmo tive dois textos que eu escrevi que foram proibidos pela censura. Então, não foi um período muito legal. É claro que tinha todos os contatos, que os contatos eram bastante interessantes na época, né? Então, foi onde eu conheci as pessoas que já atuavam na área teatral. Eu consegui desenvolver algum trabalho, mas eu sempre aprendi mais assistindo e acompanhando ensaios e tudo mais do que propriamente trabalhando nas companhias em São Paulo, né? Então foi um período muito difícil. Aqui em São José, quando eu cheguei, aqui estava um pouco mais tranquilo, né? Um pouco mais sossegado, vamos dizer, a área teatral, mas de qualquer maneira uma área com atividades muito pobres na época, né? Atividades muito aquém do que seria possível fazer. Então, eu não tive assim um privilégio muito grande na área teatral. Eu sofri bastante para poder fazer o fazer o que eu já fiz e o que eu continuo fazendo hoje. Sim, Cláudio, eu acho que seria interessante a gente contar um pouco mais para que as pessoas consigam materializar o que era esse período, né? E como que rolava as festas, como que era uma questão de segurança, né? Se já houve alguma represália fisicamente, né, por parte do Estado, né? Como que era esse, como, que você contasse mais como que era? Então, era muito cruel, porque como havia muito a coisa da perseguição mesmo à área cultural, então a gente tinha teatros que o espetáculo começava, mas ele não terminava, porque a polícia invadia o teatro, levava os atores,
os atores apanhavam, os atores é, eram tratados como criminosos, né? Então, foi muito um período de resistência, na verdade, né? Porque é, os espetáculos eles aconteciam porque os atores queriam muito fazer, os atores, os diretores, os autores, né? Eles queriam muito fazer, então eles insistiam em fazer os espetáculos, né? Mas havia uma perseguição muito cruel na época. Eu mesmo fui detido, fiquei 3 ou 4 dias detido dentro numa sala anexa ao gabinete do Fleury na época, entendeu? Eu não apanhei, eu não fui torturado, nada disso, mas muitas e muitas pessoas na época eram torturados, às vezes até mortos, né? Em função desse período cruel que foi a ditadura militar e da ação da ditadura militar nas questões culturais e principalmente ao teatro. Então, era muito difícil fazer teatro, foi sempre muito complicado fazer teatro naquela época, né? Até 83, 84 em São Paulo, mas a gente resistiu e a gente conseguiu superar essas dificuldades e conseguiu fazer teatro durante um bom tempo depois. Então, acho que agora a gente podia falar um pouco, né, de como o governo federal vem tratando a cultura, né? Como que você está enxergando essa relação toda? Olha, eu acho o seguinte, a gente podia começar a falar sobre isso, considerando que o cara que é responsável pela cultura no país, ele anda armado dentro do gabinete, entendeu? E faz questão de que todos percebam que ele esteja armado, né? Então, eu acho que há uma, um desrespeito total do governo federal em relação a toda a área cultural, sabe? A toda a possibilidade do país. Então, o governo não tem feito absolutamente nada para auxiliar a quem está à frente de alguma atividade cultural. Ao contrário, o governo federal sempre sempre procura dificultar as atividades ao invés de facilitar, né? Então, nós não temos nenhuma política governamental por parte do governo federal voltada para o desenvolvimento das atividades culturais. Isso já há mais de 5 anos. Não é uma coisa muito recente, né? Já antes da pandemia já tinha um problema com a área da cultura, a gente já enfrentava problemas em relação a vários programas, a vários projetos federais, né, que foram praticamente extintos e nada foi colocado no lugar desses projetos extintos. Então, o governo federal não tem feito nada além de atrapalhar muito a atividade cultural do país, Sim, infelizmente. e você consegue traçar um paralelo entre a época da ditadura militar e o atual governo? O que tem de igual, o que tem diferente na maneira de atrapalhar a vida do artista e atrapalhar a produção cultural? Olha, eu acho assim que a diferença que há concretamente é que não há uma, uma ação policial em relação ao desenvolvimento da cultura. Eu acho que a única diferença que existe hoje é essa, porque naquela época não tinha nenhuma política cultural voltada a esse segmento, né, ao segmento das artes principalmente, e havia a truculência policial em relação a tudo que se fazia. Hoje, nós não temos apenas a truculência policial,
mas nós não temos nada também de política cultural voltada para esse segmento. Então, basicamente é a mesma coisa, né? E só não tem a truculência policial se você não fizer nada na rua, né? Se você for para a rua desenvolver um espetáculo, dependendo do espetáculo, tem uma truculência policial para impedir você de fazer, para proibir você de executar aquilo que você preparou para poder ser desenvolvido na rua. Então não há muita diferença, não vejo grande diferença, não. Sim. E do bom, você falou da truculência policial, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem, né, a milícia digital bolsonarista, né, que infesta, infelizmente, a internet, transforma a internet em um ambiente insuportável, né? E a gente Exatamente. sabe que essa milícia digital bolsonarista, ela, né, muitas vezes, ela pode até ser pequena, mas ela faz barulho, né? Seria essa uma nova forma de perseguição aos artistas, né? E todos aqueles que têm um pensamento contrário ao que o governo prega? Com certeza, quer dizer, essa é a ferramenta, vamos dizer, que o governo resolveu utilizar, primeiro para municiar aqueles que acreditam e continuam apoiando esse governo, né? Então, a ferramenta é a internet, a ferramenta são os mecanismos possíveis que a internet oferece. E, além disso, que é o que eu acho que é o pior, é uma perseguição enorme em relação aos artistas, em relação a todos que trabalham na área cultural, via internet, né? Eles se utilizam dessa ferramenta da pior maneira possível, é, de uma forma agressiva, vamos dizer, para com o, para com o artista, para todo mundo que se dedica à área cultural, e tem prejudicado enormemente o desenvolvimento das atividades, entendeu? Quer dizer, é uma utilização massacrante da ferramenta, de todas as ferramentas que a internet oferece para poder complicar e prejudicar o desenvolvimento do artista e das suas atividades. Infelizmente é isso que acontece, é uma coisa absurda. E isso já chegou a refletir, né, pessoalmente, na vida concreta, tipo, saiu da rede social e foi para essas ameaças, essa perseguição aos artistas alguma vez? Olha, assim, pessoalmente não, né? Mas a gente tem conhecimento de várias ações que aconteceram, por exemplo, proibindo exposições de artes plásticas em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em São Paulo, a tentativa de proibir o exercício de atores na realização de determinados espetáculos, né? Principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. A gente teve inúmeras ações no sentido de que são, vamos dizer, que são reflexos das ações é, utilizadas, das ferramentas que são utilizadas na internet. Então, são reflexos que já aconteceram muitas vezes, principalmente nos grandes centros, para proibir o exercício de de determinadas atividades, principalmente exposições e alguns espetáculos teatrais, né, que não puderam acontecer em função da proibição. Não havia a intervenção física, vamos dizer, né, mas havia a proibição e de repente uma exposição totalmente montada e pronta para iniciar em Porto Alegre foi proibida e não teve possibilidade do público ver o que tinha naquela exposição. Sim, e como que funcionava a organização,
né, de vocês, né, artistas naquele período da ditadura. E o que aquela época pode ensinar aos artistas, não é somente os artistas, mas aqueles que estão, né, na luta, né, contra os desmandos e os absurdos, né, do atual governo. Olha, eu acho que o principal é manter esse caráter, o caráter instigador que é qualquer atividade artística, né? A atividade artística, ela existe principalmente como uma forma de provocação, uma forma de resistência àquilo que, de repente, se pretende impor como, como linguagem ou como possibilidade ou como arte, né? Ninguém pode determinar o que é artístico e o que não é artístico, a não ser o próprio artista, né? Então, o que a gente aprendeu lá na época foi, primeiro, que a gente nunca deixou de fazer, né? A gente fazia de forma, vamos dizer, tentando fazer de forma escondida, tentando sair do grande centro e ir para a periferia, e sempre fazendo, né? Sempre se fazendo presente no cenário artístico da época. E eu acho que agora é a mesma coisa, sabe? Nós temos que não só nos mantermos ativos, mas a gente tem que denunciar mesmo através da arte, inclusive, principalmente, todos os desmandos e tudo que a gente considera equivocado em relação à área cultural, sabe? A gente não pode ficar quieto, a gente não pode parar e dizer, ah, ok, vamos aguardar que depois o governo muda e as coisas mudam. Não, eu acho que a gente tem que continuar fazendo e tem que continuar fazendo de forma a denunciar aquilo que não está correto, aquilo que prejudica, aquilo que impede, por exemplo, que a plateia, que o público possa ter contato com essas atividades e o público avaliar se é interessante ou se não é interessante, né? Mas não pode haver uma imposição dizendo, ó, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer. Sim, e né, então frente a isso, né, qual que você, o que que você, qual seria o papel da produção cultural, né, e o papel do artista frente a esse período turbulento que nós estamos vivendo, né, de crise econômica, crise política, também tem a crise sanitária ainda, né, qual que seria o papel do artista e o papel da produção cultural? Então, eu acho que o papel do artista é continuar acreditando e desenvolvendo a sua atividade, sempre, né? É, é claro que com todas as dificuldades, porque à medida que você não tem um apoio governamental ou um olhar que possibilite políticas públicas que favoreçam esse desenvolvimento, fica mais difícil para cada um de nós desenvolver atividade. Mas a gente não pode deixar de fazer isso. A gente tem que se organizar, tem que manter essa organização que a gente vem mantendo, né? Participando de fóruns que discutem a questão cultural, é, propondo temas para esses fóruns, para que haja um avanço na discussão da área cultural, para que a gente possa conseguir implementar políticas públicas, como foi o caso da Lei Aldir Blanc, agora estamos discutindo a Lei Paulo Gustavo. Nada mais são do que leis que permitam, que vão permitir a utilização de recursos que já estão lá no Ministério e não está sendo usado, que são recursos que estão alocados no Fundo Nacional de Cultura. Isso é um fundo que é nosso, é da área cultural.
ele não é para fazer outra coisa, é um Fundo Nacional de Cultura. Então, nós temos que continuar pressionando para que outras leis possam ser votadas, criadas, votadas e colocadas em vigor, para que a gente possa usar esse recurso e continuar trabalhando. Sim, o Cláudio, um pouco antes da pandemia, né, surgiram alguns absurdos por parte do governo federal, de órgãos, né, ligados ao governo federal, inclusive de gente, né, fazendo uma alusão ao nazismo, né? E também, né, a gente teve o caso da Regina Duarte também, que, né, cantou a música, né, saudando, né, a ditadura militar. Eu queria te perguntar como que você avalia isso e como que você avalia as produções culturais que são é, pró-governos ou que são mais aceitas pelo governo Bolsonaro. Então, eu acho um absurdo, por exemplo, se a gente for falar da Regina Duarte, é um descalabro fazer o que ela fez, né? E outra, uma pessoa que tem um histórico na área e que se de repente se propõe a fazer essa besteira enorme que foi o que ela fez, né? Que é desconsiderar totalmente a área da cultura e aquilo que a manteve sobrevivendo, vamos dizer assim, que foi a área cultural, né? E a outra coisa, sim, quer dizer, esse viés nazista que, de repente, novamente, né, um ator, diretor, se propôs a fazer, é um desserviço absurdo e absoluto à área cultural, sabe? É uma coisa que não passa pela cabeça de nenhum de nós que estamos atuando, que estamos trabalhando na área, que alguém que a gente conheça, que convive com a gente, que sabe das nossas dificuldades, se propõe a ir até lá e fazer o que principalmente essas duas pessoas fizeram, né? Então, eu vejo dessa forma. Agora, como é que a gente deve reagir a isso, né? Fazendo algo que o governo goste? Não, de forma nenhuma. Eu tenho que fazer algo que denuncie esse acontecimento, né? E aí, é claro que sempre a gente tem, sempre, 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 em todos os momentos da história, sempre tem o artista, o produtor, o diretor, que vai lá e faz exatamente aquilo que, vamos dizer, o governo federal gostaria que fosse feito, sabe? Eu considero um absurdo, eu abomino esse tipo de comportamento, porque a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta para poder fazer as coisas que a gente tem feito. É assim que eu vejo essa situação. Hoje dá para viver de arte no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que é possível, entendeu? É claro que, em função dos acontecimentos todos, pós-pandemia e tudo mais, as dificuldades são imensas, né? Mas eu acho possível, e viável a gente sobreviver com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente aprendeu a fazer, né? Esse é o nosso caminho, essa é a nossa profissão, essa é a nossa vida. E a gente precisa se dedicar a isso, para que isso possa ser cada vez mais reconhecido pelo público, principalmente, porque é quem vai nos dar a possibilidade de sobrevivência. Perfeito, né? O cachorro tava latindo aqui. É, Perfeito. E já que você falou do público, né? Muitas das pessoas nesse momento complicado, difícil de pandemia, estão, né, apelando para a arte, né? Uma vez que você não pode sair, não pode, né? Não pode ir para um cinema, ir para um show ou até mesmo ir para o teatro, estão apelando para a arte dentro de casa.
Você acha que, frente a isso, as pessoas, não por parte do governo, que a gente sabe, né, o governo que tem no atual momento, mas por parte das pessoas vão começar a ter uma valorização maior ao artista, ou você acha que continua na mesma? Não, eu acho assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento que é um momento de distanciamento, né? De preservar primeiro a mim como indivíduo para depois poder preservar o outro também, né? Então, essa é a realidade, nós não podemos fugir disso. E isso tem facilitado que cada um de nós consiga consumir a arte de uma forma diferente, que é a partir da minha casa, a partir da televisão, a partir de outros meios que não necessite a minha presença em relação ao outro, né? Eu consigo ver da minha casa. E eu acho que quando a gente terminar esse processo todo, acabar com a pandemia, acabar com esse isolamento, eu acho que vai ter um trabalho maior no sentido de trazer as pessoas de volta para o presencial, né? Eu acho que esse período vai acontecer também. Mas eu acho que, é, acima de tudo, o que vai acontecer é a possibilidade do ser humano valorizar o resultado artístico do outro ser humano que me permitiu ficar esse tempo inteiro na minha casa vendo os resultados, vendo arte, vendo exposições, vendo espetáculos, assistindo filmes e tudo mais. Eu acho que vai ser um processo demorado, um tanto quanto longo, vamos dizer assim, mas isso vai acontecer. E essa valorização vai se dar em função disso, em função dessa possibilidade de olhar o outro e verificar o quanto é importante aquilo que o outro consegue fazer para que eu possa ver daqui de onde eu estou. A gente sabe que o Brasil tem como fala, um certo conservadorismo, né, uma certa influência religiosa na sua população. Isso atrapalha, né, o desenvolvimento da produção artística, o trabalho do artista. Com certeza, né? Porque agora tem uma coisa assim, que o artista não pode se preocupar com isso para produzir a sua arte, né? O artista tem que produzir a sua arte a partir de princípios próprios e daquilo que o artista acredita. Se isso vai estar de acordo ou não com os segmentos religiosos, etc., etc., aí já é um outro problema, é uma outra questão. Mas existe, né, em função dessa formação cristã que nós temos e tudo mais, existe, claro, uma preocupação de não ferir determinados dogmas, não ferir determinados credos, né? Com o resultado daquilo que a gente faz. Mas eu acho que o artista não pode se preocupar com isso, não deve se preocupar com isso e deve continuar produzindo aquilo que ele acredita ser resultado da sua arte, da sua ideologia, daquilo que ele pensa em relação ao desenvolvimento das artes. Você percebe muito, então, por exemplo, né, o artista fazendo algo que é para agradar o público, né, não fazendo algo porque ele acredita. Isso tem sempre, né? Por exemplo, na área de teatro, a gente se depara sempre com essa realidade, né? Mas, por exemplo, se eu pegar como parâmetro o que a Companhia Teatro da Cidade tem feito nesses 30 anos, a gente nunca fez nenhum trabalho preocupado em
em agradar, vamos dizer, o público, né? Tudo que a gente produziu até hoje são 21 espetáculos, todos eles dentro daquilo que a gente acredita que vai engrandecer a área de teatro, que vai engrandecer aqueles que se dedicam ao teatro, tanto aqueles que são os artistas de teatro quanto o público de teatro, quer dizer, então isso a gente não abriu essa exceção, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que isso é um problema sério e que tem, claro, os artistas que se preocupam em fazer aquilo que agrada determinado público, né? Tem aí os stand-up que a gente vê que eles fazem aquilo que eles sabem que o público vai gostar, que o público vai rir, o público vai consumir de uma forma diferenciada, né? Mas existe o outro lado que é o artista que produz sem essa preocupação, apenas com a preocupação de desenvolver um bom trabalho. A gente vive num momento, né, de várias mobilizações sociais, de várias manifestações. A gente teve uma que aconteceu no Brasil, mas a mais importante é que aconteceu nos Estados Unidos e outros lugares, como o próprio Chile, agora na Colômbia. Né? Essa virada que está acontecendo no mundo, de que forma que isso vai afetar a produção artística, né, a produção cultural? Então, à medida que o resultado desses movimentos todos sejam mais liberdade ao povo, né? Mais liberdade a, a quem, vamos dizer, está vivendo naquele ambiente, à medida que isso acontece, isso melhora o desenvolvimento artístico, né? Se a gente for falar só da questão artística, né? Só das artes. Então, esses resultados serão bastante diferentes, serão bastante produtivos e bastante reconhecidos, vamos dizer, pelo público, pelas plateias todas, né? Eu acho que tudo aquilo que traz liberdade ao povo, liberdade ao cidadão, melhora na qualidade de vida e, consequentemente, na qualidade daquilo que cada cidadão produz dentro daquele país, dentro daquele espaço. E sim, eu queria, você falou da companhia da cidade, né? É, de que forma, né, a companhia, né, ajudou trazer o teatro para São José e fazer é, com que, trazer o teatro para São José e melhorar, né, nessa questão de desenvolver o teatro aqui na cidade. E o que precisa, né, de melhorar aqui na cidade, de desenvolver ainda mais? Então, olha, a Companhia Teatro da Cidade, mais de 500 pessoas já passaram pela Companhia Teatro da Cidade, que hoje atuam em grupos de São José e da região do Vale do Paraíba, com base naquilo que assimilou na passagem pela companhia e pelo Centro de Artes Cênicas, né? Eu acho que assim o nosso trabalho tem contribuído bastante com o crescimento da área cultural na cidade. Isso é inegável, né? Assim como o trabalho de outras companhias também é, possibilitam isso ao seu público e aos seus parceiros, né? Agora, eu acho que nada disso é importante se não tiver um olhar da administração pública para que haja uma sustentação para esse desenvolvimento, né? Então, é muito sacrificante para quem faz teatro na cidade continuar fazendo e mantendo o seu trabalho. É um sacrifício muito grande, por quê? Porque não há política pública voltada para o desenvolvimento do teatro e das outras artes no município.
O que a gente vê é apenas um fomento, entre aspas, no sentido de possibilitar algum recurso para alguma produção, né? Mas não há uma política e não há nenhum fomento para a manutenção na formação dessas pessoas, né? Não adianta você manter uma política de formação para os iniciantes. Se você tem que ter uma política de formação para os iniciados, para aquele que já aprendeu, que já passou pelo primeiro ciclo, né? Aí ele vai para o segundo, depois vai para o terceiro, depois vai para o quarto e assim por diante. Então, isso não há no município. Então, o que acontece é que você estimula a, a pequena produção, né? A pequena produção de um grupo de teatro, por exemplo, e só, nada mais. Ele não tem recurso para fazer mais nada a não ser essa produção. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Isso é algo que os, os, os administradores, os gestores da cultura na cidade precisam ter como preocupação de dar recursos para a formação dos artistas locais. E sim, já que a gente, né, desceu a linha aqui e com toda a razão do mundo, né, ao governo federal, mas como que você vê a relação dos governos, do governo estadual e do município com a produção cultural? Então, se a gente olha para o Estado, né, a Secretaria de Estado da Cultura, também não tem feito grande coisa para a produção cultural no estado de São Paulo, né? Tem feito muito pouco. Eu acho que o que a secretaria está fazendo é trabalhando tudo na base do edital, né? Todo o processo cultural do estado está embasado na criação de editais, nada mais do que isso. E, e eu acho que o edital, ele é claro que é a melhor ferramenta hoje para se trabalhar, mas o edital também é uma ferramenta que limita, porque se você não se enquadra naquilo que o edital diz, você não pode produzir, não é verdade? Então, se o edital fala que é para produções de monólogos na área de teatro, aquele que não produz monólogo não entra no edital, né? Então, o edital ele é uma ferramenta interessante, eu acho que é uma ferramenta democrática, vamos dizer assim, mas é também uma ferramenta limitadora, né? E, por consequência, no município, eu acho que entrou na mesma. O município está trabalhando praticamente na mesma linha do Estado, entendeu? Está criando editais para caramba, e aí cria editais, por exemplo, com recursos mínimos, com recursos que não te permite um trabalho mais consequente, sabe? É um trabalho sempre limitado àquele recurso mínimo que o edital prevê para poder atender muito mais pessoas do que um edital, por exemplo, com uma limitação financeira maior, né? Então, eu acho que tanto o Estado quanto o município ainda fazem muito pouco pela área cultural. Eu acho que teria possibilidade de fazer muito mais do que tem feito. E como que está a situação das casas de cultura, as casas de teatro em São José? Então, eu não tenho acompanhado muito de perto as atividades desenvolvidas nas casas de cultura, né? Eu acho que assim, eu vou pegar como base no período que eu fui diretor de cultura lá, a gente tentou fazer um trabalho que valorizasse, vamos dizer, o trabalho de cada casa de cultura, mas
não é o bastante, sabe? Se a Casa de Cultura não tiver uma independência e ideológica para desenvolver o seu trabalho, ela não deixa de fazer aquilo que sempre fez. Então fica nessa mesmice, né? A Casa de Cultura está sempre numa mesmice. Ela está sempre fazendo algo, ou algo que vem lá da Fundação Cultural para a Casa de Cultura, ou alguma coisa relacionada ao bairro, mas que não é consequente. É um trabalho muito limitado, é muito sozinho, vamos dizer assim, né? Porque não basta você ter uma casa de cultura, né? Você precisa equipar essa casa de cultura para que ela possa ter a independência de ação dela. Senão, ela não consegue, não consegue realizar o que ela precisaria realizar, né? Uma casa de cultura existe para poder trazer para dentro dela a comunidade, né? Com todas as suas tendências, ideologias, crenças. Ela tem que vir para essa casa de cultura. Agora, espaço físico que está colocado ali, mas que não cumpre o seu verdadeiro papel, vamos dizer. Sim, só um teste. Você tá me escutando bem, ô Cláudio? Tô ouvindo legal, tô ouvindo legal. Tá, que sua imagem Você está congelou. ouvindo eu? Tô escutando. Ah, E como que tá essa situação da lei Aldir Blanc, né? Que tá todo mundo tendo acesso, como que tá funcionando, né? Vocês estão tendo alguma dificuldade em relação a isso, né? Ou não? você fala a companhia e o CAC Valmor Chagas? Sim, mas e do que você tem acompanhado de outros artistas? Não sei. Ah, tá. Eu acho que assim, eu acho que o maior problema nosso atualmente é tem sido realmente um enfrentamento a essa questão da pandemia, o fato de você não poder desenvolver nenhuma atividade presencial, você ter que reinventar suas atividades para poder colocar dentro desse modelo que que são as atividades online, né? Eu acho que isso é um problema bastante sério e eu acho que é o que traz uma grande dificuldade, porque nós não estávamos preparados para isso, né? Então a gente não desenvolveu uma adaptação de linguagem para poder desenvolver tudo que a gente desenvolvia nesse modelo online. Então eu acho que essa tem sido a grande dificuldade, não só para nós, mas para todos que hoje desenvolvem atividades na área de teatro em São José dos Campos, porque aí a gente acha que simplesmente filmando o espetáculo, a gente já consegue fazer uma veiculação online. E não é bem isso, né? Porque filmar um espetáculo de teatro é totalmente diferente de você fazer um mini documentário, de você se utilizar da linguagem cinematográfica para poder desenvolver aquele trabalho. Então, eu acredito que essa tem sido, ultimamente, a grande dificuldade dos produtores teatrais de São José dos Campos, de modo geral. Sim, e acho que, enfim. O Cláudio, né? Estamos chegando aqui no final de uma entrevista do canal Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer pelo papo, por você ter aceitado o convite. Gostei bastante, né? Espero que, né, sirva, né, para que as pessoas reflitam. Espero que você também, ouvinte, também goste, né, possa, né, escutar nessa sessão cultural, né, que o canal vem fazendo,
né? E que possa trazer várias reflexões para você sobre esse campo. Então, quero agradecer ao Cláudio, assim como quero agradecer a todos os outros que passaram, né, pelo canal nesse final de semana, na sexta-feira, né, pela oportunidade de eu poder fazer essa sessão. Né? E também quero agradecer ao César também, que me ajudou, né, passando os contatos e tudo mais. Então, acho que é isso, né? E peço para você fazer as considerações finais, Cláudio. Beleza, então, novamente agradecer muito esse espaço, eu acho que é um espaço necessário, eu acho que tínhamos que ter mais espaços dessa forma, e me coloco aí à disposição, agradeço muito e me coloco à disposição não só para você, mas para toda a área eh, cultural da cidade, naquilo que eu puder ajudar, estou aí presente. Então, beleza, maravilha, Cláudio, né? Mais uma vez agradecendo a você, agradecendo, né, também a você, ouvinte. Se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu no YouTube, ative o sininho, compartilhe nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, né? E siga a gente no Instagram e fique atento à nossa programação, né? Que segunda-feira teremos bastante coisas assim interessantes a respeito do nosso mundo que nós estamos vivendo, né? E como todo mundo sabe, né, a programação do canal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Fui.